Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje a gente vai bater um papozinho sobre lá o país de Israel. E também vamos falar sobre o Deus de Israel, do cristianismo. Isso mesmo. Nesse vídeo, gente, minha intenção não é nada de falar assim, de atacar religião nenhuma. Pelo contrário, eu vim trazer um raciocínio mesmo para essas pessoas religiosas que não pensa por si só, enfim, seu líder religioso pensa por eles e eles, enfim, às vezes a maioria deles não leu a Bíblia por completo. E não é só ler não, tá, gente? É ler e interpretar. E algumas pessoas têm muito aí uma péssima interpretação de texto. Às vezes nem sabe nem o que é interpretar, na verdade. Então vai deixando muito gostei aqui no vídeo, vai se inscrevendo aqui no canal se você for novo. Tem outros vídeos aqui meu de conhecimento, falando sobre religiões, falando sobre ufologia, que eu amo também, amo muito. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a religião. É um assunto que eu não gosto muito de estar falando porque eu sou muito sincera nesses assuntos. E eu falo com tanta verdade, com tanta sinceridade, que tem gente que ainda acha que a gente atacando com blasfêmia, com qualquer coisa, né? Mas a gente, não, a gente que estuda, já estudou a Bíblia por completo, interpretou, fez tudo. A gente não fala porque o que a gente pensa, a gente fala o que a gente estudou, a gente fala o que tem a prova, né? Vocês também têm a prova, só que vocês não querem examinar pra vocês verem o que a gente realmente fala é verdade. Mas, gente, no vídeo de hoje, então, a gente vai bater um papozinho, tá bom? Lá do país de Israel, vocês sabem que o Deus do cristianismo, o Deus daqui do Brasil, digamos que 100% das pessoas são cristãos, são pessoas religiosas, pessoas que acreditam em Deus, no Deus evangélico, o Deus de aquela história toda, né? Que morreu pela gente na cruz. Enfim, essa história toda que lá no passado, muitos antes de a gente estar aqui hoje, ou antes mesmo a gente não estar aqui hoje. Muitos anos, isso aconteceu antes mesmo a gente vir ao mundo, né? De histórias ser criadas, pegadas de outras culturas, de outros países, de outras religiões, de outros deuses, e foi enfiada dentro da religião do cristianismo, né? Se você já assistiu alguns vídeos meus aqui no canal, vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando. Mas o título do vídeo é esse: Terra de Israel, Deus de Israel. Gente, vocês já repararam que o Deus do cristianismo é o Deus de Israel? Lembrando que Israel não é uma pessoa, tá? Esse nome Israel é o nome de um país, que é lá em Israel. Um país que se chama Israel. Assim como o Brasil se chama Brasil. Assim como outros países, China, Japão, tem seus nomes. Esse Deus do cristianismo, da religião cristã, é um Deus de Israel. Até porque você pode ver em muitas passagens da Bíblia, né? Lá no Apocalipse, né? Que é esse Deus de Israel, o Deus da guerra. O Deus da guerra, né? Você vai ver que esse Deus ele não é aqui do Brasil. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele veio de navio nos braços dos colonizadores. O Jesus evangélico, o Deus de Israel, que está na Bíblia, ele veio aqui para o Brasil através dos colonizadores que vieram colonizar o Brasil e encontraram os índios, né, os africanos. Se você estudar a história, se você já estudou a história, vocês vão saber mais ou menos do que eu estou falando. Se você não estudou, você não vai entender nada. Mas tem vídeo aqui meu no canal falando sobre isso. A colonização do Brasil, gente. Os portugueses vieram colonizar o Brasil, vieram os colonizadores colonizaram o Brasil e eles encontraram os índios africanos, né? E que tentaram converter eles, porque eles tinham suas culturas, tinham suas crenças em deuses da natureza, e os colonizadores trouxeram o Deus de Israel para eles se converter
e se curvar diante essa nova religião, esse novo Deus que eles trouxeram lá de Israel, lá do país de Israel. E depois foi se espalhando, né? Se espalhando aí pelo Brasil inteiro e até nos dias de hoje. E até eu falo isso, gente, porque é um assunto que gera presente, gera passado e gera futuro. Que isso vai estar sempre passando, vai ter passado, ter passado. Então, gente, esse Deus, ele é da de Israel. E eu me queixo muito falando, nossa, como é que pode nós brasileiros, a maioria deles, digamos, seguir, acreditar, adorar um Deus que é lá de Israel, um Deus que é lá do país de Israel, que ele foi criado em Israel e que veio pra cá. Pra você ver que o Brasil é sem cultura, né? Porque se o Brasil não tivesse, se o Brasil já tivesse suas próprias culturas em relação de crenças de deuses, porque o Brasil ele não tem muitos deuses. Como ele é cristão, o Deus lá de Israel veio pra cá. Então, ele, assim como lá no Israel ele acredita em Deus, aqui também no Brasil acredita no mesmo Deus. E, gente, se você for parar pra pensar, o Deus de Israel é um Deus de guerra. E é um Deus de quê, gente? De espada, de morte, enfim, de guerra, você já sabe, né? O que vai acontecer. De guerra, não tem piedade nenhuma, nem amor nenhum. É um Deus da guerra mesmo, que não tem piedade nenhuma, né? Só que nós sabemos que pra você ver que se Deus de Israel, que é lá de Israel, lá do país de Israel, se esse Deus realmente funcionasse, não digamos que se ele fosse mesmo o amor que eles pregam tanto nas igrejas, o amor ao próximo, ajudar o próximo, colocar, enfim, tudo isso que eles pregam entre Deus de Israel, você não vê lá no país de Israel tanto amor assim. E você vai tirar por todas as suas conclusões que vocês for necessárias. Gente, você vai só ver guerra lá em Israel. E é o mesmo povo assim, tudo junto, sabe? É guerra por religiões, é guerra por Deus, é guerra por tudo, entendeu? Como é que pode uma coisa dessa, né? Se Deus é tão da paz, ele era para estar lá em Israel, se ele não funciona nem lá em Israel, que é onde ele foi criado, onde ele nasceu, onde ele foi gerado, enfim. Por que ele não funciona lá? Porque é uma terra de paz, é uma terra de amor, né? Pra você ver que lá em Israel é assim e aqui no Brasil é a mesma coisa, não muda nada, né? Bem que o país Israel, o país de Israel é um país de muita guerra, de destruição, um tocando, enfim, eu não preciso nem falar. Mas aqui no Brasil você também não vê esse Deus de Israel funciona tanto assim também, porque se é um país tanto 100% cristão, de que acredita tudo em Deus de Israel, você não vê tanta diferença assim, porque você não vê a mudança desse país. As pessoas, é um lugar que vive mais religiosidade, Deus, né? Não era pra estar tanto as pessoas sem amor ao próximo, pessoas roubando, pessoas tirando a vida do outro sem piedade. E era pra estar mais Deus aqui, né, também. Esses são os raciocínios, gente. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo. Isso aqui só foi um papozinho mesmo. Se você realmente vê o Deus de Israel fazendo efeito aqui. Se quer que ele faça efeito, se quer que ele faça valer, assim, ele está aqui no país do Brasil, nas igrejas, ou se ele quer que ele esteja lá no país de Israel, você está vendo muita guerra, né, por aí. Aqui, lá, enfim. Então quer dizer que tudo isso é para honra e glória do Deus que é da guerra. Um Deus que gosta de guerra. Gente, para você ver que você vai ver uma guerra hoje em dia, você vê que a guerra é de quem? Lá na própria Bíblia, lá no Apocalipse, fala que esse Deus de Israel. Então, gente, você vai ver que naquela época, escrito na Bíblia, que é refletindo uma história que é do passado, que aconteceu no passado, você vai ver que
o que acontecia naquela época, você vai ver no Apocalipse que acontecia muita tragédia, tipo, soldados em cima de um cavalo, fazendo maldade com as crianças, com mulheres grávidas, enfim. Isso está descrito na própria Bíblia evangélica, a Bíblia Sagrada. Que pra mim não tem de sagrada, não tem nada, né? Porque pra estar sagrada não tinha que estar havendo sangue dentro dela, tanta maldade. Porque pra ser alguma coisa ser sagrada, pra ser sagrada, tudo que é pra ser sagrado não é tocado, não tem que haver nada de sangue, essas coisas, enfim, tem que ser puro mesmo. A Bíblia Sagrada não é sagrada porque ela tem sangue, tem maldade, tem estupro, tem putaria, tem várias contradições, tem muita coisa errada ali dentro, sabe? Que alguns religiosos não veem. Mas a gente não sabe porque eles não veem isso. E a gente tenta até mostrar a eles, mas eles não conseguem. Eles fingem que não vê, sabe? Até porque essas coisas eles não pregam dentro do sistema religioso. Mas por quê? Por que será que não pregam? Porque se a Bíblia é para ser pregada por completo, é para ser pregada por completo. Até porque tem algumas Bíblias que algumas coisas são modificadas, né? Porque cada ano que se passa, eles tiram algumas coisas, colocam outras e vai modificando para ficar diferente. Mas as Bíblias bem antigas tem mostrando tudo isso que eu tô falando nesse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui, gente. Eu quero que vocês raciocinem o que eu tô falando aqui. Me conta aqui nos comentários a opinião de vocês. Me siga no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau.